tem acesso. Eles vão no barco, né? Mas só que o outro lado de fora do leste da ilha, não, vai para o isolamento. Que experiência com Deus lá, mas aí eles já moravam no barco de diversos, mas saltaram o correio, tem um barquinho pequeno, né? Sim. Aí saltava na praia e lá o pessoal da igreja. Sim. Lá tem experiência, né? E é possível, não tinha porque é isso. É porque a gente vai pela necessidade mesmo. Sim, só pessoa, missionário mesmo que ele ama a obra, não, não é possível não ter automóvel, não tem gerador. Se você não tem gerador, assim como aí a pessoa tem médico na casa da sogra, por amor à obra. Aí tinha aquela experiência de ouvir aquelas coisas assim, e realmente a pessoa fala. É obrigado, então diga assim, é obrigado a ter experiência com Deus, porque está vivendo para Deus. Ele não está ali porque assim, eu turisteando, não. Eu estou aqui sendo um pastor de uma igreja, mas está tudo bem comigo. Não, eu estou dando, o cara está com a mesma obra. Então, obrigado a experiência. Já viu, só a vida deles já era para nós já era uma missão de vida, né? Porque está ali por aí, porque dinheiro não tem. Exato. Hoje a gente hoje a nossa dependência para Deus, que a gente diz, é uma besteira, porque na verdade nós não somos dependentes de Deus. A gente pensa que nós somos dependentes do nosso desejo, da nossa vontade de Deus. Hoje a gente pode escolher, cara. Hoje a gente pode ter culto na porta da casa, às vezes aqui. Estava chegando os outros que passaram noite. Isso nunca. Mas a mensagem final passa assim, tremenda. A mensagem toda tem que ser entendida durante o filme e ela já é legal. Mas fala dos métodos de Jesus no final do filme. Mas aí fala dos métodos de Jesus não simplesmente para pregar o Evangelho. Não para pregar o Evangelho para viver uma situação, para responder uma situação, para viver com o que tem. É tudo assim perguntar assim, é tudo que método de Jesus o método mais simples possível. A senhora agora nesses últimos dias que a senhora passou por aqui. A senhora foi de falta aqui? Antes da mesa apostólica. Não. O senhor aí, o Sassá é digno. Não estás cantando só para eu cantar e eu chorar, né? No Billy, né? Aí eu fiquei rouco, não consigo cantar, daí rouco mesmo. Aí eu assim, eu consigo cantar só para eu cantar e chorar, né? Não, só estava rouco mesmo. Eu vou tentar ver aqui se começou a cantar e chorar, né? Deus quer isso, mas lembro da palavra que diz que tudo Tá o Paulo Escola. chegou, chegou minha força. Aí são meus filhos, força. Zap. Boa noite, tudo bem? Já viu que a minha força sai, olha só. Boa noite, né? Oi. A filha do seu pai? Não, aproveitando. Você vai ter que fazer aquilo. Pegar um banquinho lá, né? Pegar um banquinho. É mais uma coisa que eu falei, não. Tem cadeira joia? Olha, tem. Vai precisar? Acho que não. Acho que não precisa, tem mais duas só. Vai precisar? Não, mas tem mais ainda. Tem mais ainda. Pode vir pra cá. Tá os pés aí? Não se assuste não, ela está sempre me beijando mesmo, sabe? Muito carinho, né? Ela está sempre me beijando. Bem-aventurado, senhor. Pergunta a Rosilene, é assim, Rosilene? Que é isso, né? Que tem, gostaria de falar desse
7h30, 7h20. Amém, né? Amém. Não. Não é 7h30 ainda. Não, 7h20. Ela está sempre comigo assim, sempre. E aquele pessoal treinando? Aí ela fica, a gente deita, né? Ela fica fazendo Sei com isso, talvez. ela diga assim, nós agora deixa meio pra dormir. É chato, não gosto que eu faço na tua cabeça, né? Mas eu passo a mão na cabeça dele só pra ele ficar danadinho. Uma longa estrada junto, né? É, 56 anos. 46 anos de estrada, nós estávamos conversando sobre isso aí. Não vou pensar que não tem volta e baixo não, viu? E há quanto tempo o seu é que estava? Nossa, Teve altos e baixos, mas. Um fortalece o outro. Você vai pra Globo? É. Vai pra Globo? Tá ao vivo? Tá no Facebook. Então tá bom. Beleza. Coisa do Edu. Visita aí, ó. Fica onde? Sentado Pode trazer cadeira no final. Tem mais cadeiras ali, ó. Tudo bom, querida? Já tomaram teu lugar lá, olha. Olha que gente bonita, gente. Olha aí. Olha. Boa noite. Ai, yes! Ô, Sassá! Saudades, cara! Tudo bem? Tudo bem. Acho que quanto tempo passou dentro da casa dele? Dá quanto tempo? Olha só. Na praia tudo hoje. No outro que vai vir, tá? Tá bom. Não, pode ser. Pode ser daqui. Nossa, olha. Legal? Tá bom? Cadê a bonequinha dela? dele, mas era. Dele? Cabelo lindo, né? É igual meu menino tá com a minha comprido lá. Eu vou cortar, Yuri. Não, pior que você chama de menino também. Não, é pior que confunde mesmo, né? E aí, a piscina? Acabasse a piscina? Não, Uma luta. Ó, o verão tá chegando. Já pegou banho, cara? Não, mas já chegou a cachoeira, né? Ah, a casa tem cachoeira? Tem cachoeira? É? Na falta vai cachoeira mesmo? Pega água de Outra água bonita, cara. não é feito para tomar um banho. A sobra da água da represa de beber. Não é assim? Aí fiz não, mas lá de volta mais lá tem água. Tem, lá em cima. Todo mundo ali. É, não, pouca gente ali. Na verdade a água dele já vem dessa mais, só agora como eu no morro manual. É assim? Mas aquela água no morro, ela vai direto para Figueira. Ah, não é fechado. Condomínio. É reto. Feita para lá. Mas só pra lá. Para lá. Aí quando nós ficamos mais alto que a caixa, nós pegamos água de lá. Mas eles pagam pra quem? Ali não paga para ninguém. Agora não pode. A água lá, ele, na verdade, ele não usa para beber. A Samai não pode vender aquela água. Porque ela não é tratada. O Ministério Público exige que trate para vender. Eles usam pra quê? Eles usam para molhar a planta, para avaliar. Eu uso para beber. Para mim é melhor que na caixa ali tratada. Porque tem dia que vem cloro, eu sei que não eu eles têm Samai, né? Aí ele, uma vez por mês, ele vem medir o pH da água, o cloro. Aí ele, um dia antes, o cara vai lá e pum, dá aquela carga de cloro. E depois fica o mês todo sem usar o cloro. Na verdade, ele usa ali o cloro, ele usa o hipoclorito de sódio. É um veneno. É um veneno. Não, mas eles botam o cara para não pegar ali na caixa. Eles só botam porque o cara vem nisso. É um produto caro, um sistema caro.
Mas o Sofista, sofista. Sofista, Márcio. E ele, filho, o pastor Yuri também, o filho. Oi, desculpa. É, sofista. Engana um pouquinho. Agora tá na água. Legal? E tem o Marlon Massa, 45. 47? Ô, Edna, 47 anos sofista. É a formação de muitos. Vai pregar hoje, Aham. O filho também, o pastor Yuri também, o filho também. O filho é missionário na China, esquitista também. Ele evangeliza os esquitistas. O Paulo também? Isso Não é? Mas não profissional, né? O Yuri também, meu filho. Ah, é? Na beira da praia. Meu menino também. Ele pequeno. Skate, Então eu vou trazer o do Yuri pra ele brincar junto. Aí eu comprei pra isso aí, tinha um mito. Mas é porque ele Não é igual o papo. Sim. Papo não, ele já... Nossa! Esse helicóptero aí foi de falar. Aham. No ano passado, quando acabou o culto, eles assim, que bom que eu ia embora. Ô, seu Éden, eu tava no hotel, eu escutei, eu vi o culto ao vivo lá, e eu morri de rir, né, na hora. Ele falou, eu tava no hotel, lá no curso, eu olhei assim, morri de rir no hotel, só de pausa dele. Que acabou o culto, ele falou. No dia que eu estava no aniversário com o bolo, Semana passada, vocês queriam falar, eu queria falar assim, e eu quero comer o bolo. É isso aí. Tá lá, mano? Bom, irmãos, vamos dar início a mais esse culto, né? De louvor e adoração a Deus mesmo. Porque eu estava falando antes da terça-feira, lá no estaleiro, onde a gente mora e onde a gente congrega uma igreja lá. Eu estava lidando com Deus, assim, conversando com Deus e fazendo meus afazeres, e eu comecei a olhar para o que eu tinha, comecei a olhar para o que estava ao meu redor, comecei a olhar para a família, comecei a olhar para as pessoas que a gente conhece em redor de casa, e eu acabei chorando assim, porque eu pude ver o quanto Deus é bom. Quanto Deus é bom para a gente. E o quanto nós somos tão mesquinhos para Ele. E o quanto nós somos tão assim, carentes de fazer algo melhor para o Senhor. Que na verdade nos deu tudo. Comentei até acerca do filme que eu vi, estava comentando aqui, os métodos de Jesus. Era a mensagem que o filme passava. E os métodos de Jesus, aí começou a falar dentro do filme, eu entender, procurar entender, ver por ali, os métodos de Jesus, e eu vi que são métodos muito simples. O método que Jesus usou para manter-se santo, para manter na vida dele, não só porque ele era Deus, não só porque ele era Deus, ele era um homem passivo de sentimentos, que tinha gente com necessidade, mas o que ele usou para se manter sempre como Deus realmente que ele era, santo. Porque ele diz que ele foi 100% homem. Quando eu entendo 100% homem, é uma pessoa que nem eu, homem. Passivo de necessidades, passivo de dores, passivo de problemas. Mas Jesus venceu todos eles com maestria. Com maestria, de uma forma muito simples. Obedecendo ao Pai. Obedecendo àquele que enviou ele esse mundo. E para a nossa vida hoje, nós temos esse Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E nós temos que depositar também a confiança da nossa vida nas mãos de Jesus, para fazer com que Ele seja conhecido em nós, através do nosso testemunho, e por nós, por aquilo que nós vamos fazer, pelas nossas ações. Às vezes eu posso testemunhar de Jesus, indo numa igreja, participando do culto na igreja, eu posso testemunhar de Jesus, mas com a minha vida eu não posso falar dele, eu não falo dele. Eu posso ser conhecido como um cristão, uma pessoa que vai na igreja, e posso ser conhecido como um cristão fora da igreja. E ser conhecido como um cristão fora da igreja faz toda a diferença na vida de uma pessoa, porque aí condiz com o testemunho dele. E quando se fala de testemunho,
da vida de Jesus, o testemunho de Deus. Uma testemunha, ela só é chamada por um juiz quando ela tem convicção acerca daquilo que ela vai falar. Se ela é para absolver uma pessoa, ela é uma pessoa testemunha de que ela pode dizer que aquilo que está sendo falado acerca daquela pessoa é a mais pura verdade. Então, se nós somos testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo, nós temos que expressar nas nossas ações, na nossa vontade, o comprometimento que nós temos em falar a verdade dessa pessoa que nos é como Deus, que nos é Deus. Então, está a importância de nós termos aqui o desejo de estar na casa do Senhor. Eu digo para mim, a coisa mais maravilhosa que acontece no culto, a parte para mim, mais importante do culto, é quando eu me visto em casa, saio com alegria para ir na casa do Senhor. Ali começa o verdadeiro culto. Quando eu saio, eu vou adorar meu Deus. Posso adorar aqui em casa? Sim, mas lá vai ser como uma fogueira. Vai ser uma brasinha colocada num monte que vai se tornar um braseiro. E para isso a gente tem que ter esse desejo de adoração. Isso não é somente para nós aqui, mas para todos esses que estão nos ouvindo, né, através do Facebook, que todos os cultos aqui são filmados com essa intenção de fazer com que as pessoas que têm esse contato também com esse mecanismo de mídia possa chegar até eles essa oportunidade de eles sentirem, de terem no coração o desejo de conhecer o Senhor, o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, você que nos assiste, não se sinta constrangido, mas envie sua mensagem de pedido de oração, ou venha nos visitar, porque você é bem-vindo realmente, porque aqui a única intuição do nosso coração, desejo do nosso coração, é louvarmos a esse Deus tão bom para nós, tão bom para nós. Eu disse para Deus, eu não quero ser um crente, um cristão conhecido por ir à igreja. Eu quero ser um crente conhecido por aquilo que faz para Deus. Para Deus. Mas pastor, como é que eu vou fazer para Deus? Sabe como é que vai fazer para Deus? Faz para mim. Faz para aquela pessoa que está do teu lado. Faz para o teu vizinho. Faz para os teus amigos. Aí é fazer para Deus. Faça com que essa história do Evangelho que nós vivamos, que nos alcançou. Cara, às vezes eu falo com Deus, eu digo assim para Deus, Deus, é muito longo, diferente, totalmente diferente da minha percepção de como pessoa. Porque eu jamais me escolheria. Em meio a tantos filhos, muitos aqui conhecem meu testemunho, eu vim do mundo negro. Eu vim das drogas, vim tudo. Vim do mundo onde eu dizia que Deus não existia. Me considerava totalmente ateu. Mas esse amor me fez chegar até aqui. Me fez estar aqui. Esse amor de Deus. Porque Ele só veio com esse intuito. Jesus só veio com um intuito. De nos salvar. De trazer salvação a todos os homens. Mas também discutimos aqui que a salvação não é simplesmente ir para uma igreja e lá dizer que segue Jesus, e vai na igreja e ora. Não é isso. A salvação é uma coisa que tem que ser conquistada todos os dias somente. Ser trabalhada todos os dias, ser esperada todos os dias. Tem que se dar um contrato, é como você pega um sapato que você quer manter ele sempre dando um lustre nele. Sempre trabalhando, sempre dando uma limpadinha, um lustre nele. E assim é a nossa salvação. Nós temos a convicção, eu tenho a convicção de ser salvo. Eu tenho, em Cristo Jesus, enquanto eu estiver nele. Isso me faz caminhar em direção a essa salvação. Então você se sinta realmente privilegiado de estar nesse local, sendo a pessoa mais importante que existe aqui no nosso meio. Para nós é Deus, e para Deus é nosso. Que nós sentimos esse desejo de sempre estar na casa do Senhor, realmente, louvando e bendizendo o santo nome dele. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, realmente, vamos orar hoje de pé. Já pergunta agora que chegou aí, ó, visita. Já faz oração colocando nós na presença de Deus. Pai Santo, Deus amado, nós queremos louvar o teu santo nome, Senhor. Te agradecer, Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, que foram derramadas hoje pela manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós não somos merecedores, ó Senhor, de nada que somos, nada que temos, porque entendemos, Pai,
que tudo que somos, Pai, tudo que temos vem de Ti, Senhor. Somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Obrigada por estarmos aqui nessa noite. Obrigada pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, Pai, de estarmos com as nossas casas abertas, Deus, para celebrar, Deus, ao Teu nome, Deus, cantar louvores a Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus. Pedimos as Tuas bênçãos sobre essa casa, Deus, sobre cada família aqui representada, Deus, que o Teu amor e que a Tua graça, Senhor, esteja sendo derramada sobre nós, Pai. Deus, continue sendo pregada aqui nesse lugar, Deus, que muitas e muitas almas, Pai, se rendam a Ti, Senhor, que as pessoas aqui dessa comunidade venham reconhecer que não há outro Deus além de Ti, Senhor, que não há outro Salvador além do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu sangue derramado naquela cruz, Deus, como sacrifício vivo por amor a nós, Pai, seja pregado aqui nesse lugar, Deus, e que almas se rendam a Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus. Usa, Deus, a vida do pastor Márcio nessa noite, que vai trazer a mensagem, Deus, que a Tua mensagem, Deus, penetre no nosso coração e na nossa mente, Deus, e que possamos guardá-la, Deus, e meditar nela durante a semana. Amém. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Santana. Glória, que louvor agora. Ela vai dar tocar. O quê? Vivo feliz. Deus
Sim.
falaram que era filho pequeno. Tá aqui. Tem que chegar. Aleluia, glória a Deus. Pai, neste tempo especial, nós adentramos reverentemente a Tua presença, Pai. Adentramos no Santo dos Santos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que agora temos o véu rasgado, Pai. E com orações e súplicas, viemos pedir que o Senhor venha estar abençoando a Igreja Batista da Armação, Pai. Pai, abençoe cada família aqui representada, a família do meu amigo Ricardo Vassoler, a família do Alcione Flores, a família do Cristiano Sagaz, a família do reverendo pastor Sérgio Teixeira, a família do meu amigo Márcio Jung, a família do Elias Simão, a família do seu Hélio Custódio, a minha família, enfim, Pai, todas as famílias aqui representadas e das outras famílias também que não puderam comparecer nesta noite, a família do Ismael Marques, enfim, Pai, vem estar abençoando todas as famílias da Igreja Batista da Armação, Pai, e que realmente nós possamos ser referência de discípulos de Cristo nesta comunidade, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, não querendo roubar a palavra do Marco, vou deixar ele aqui. Mas eu gostaria de ler uma passagem no livro de Mateus. Você não pode continuar sentado na cama, se você quiser acompanhar. Em Mateus 6, 25 até o 33. Até o 34 que encerra ali o 6.
vai falar sobre Sim, sim. ansiosa solicitude pela vida. E aqui vai falar do texto que hoje a gente mais vive, assim, a gente vive muito correndo atrás das coisas do nosso dia a dia, né? E aqui nós vamos entender um pouco. Qual é o texto, pastor? Qual é o capítulo? Capítulo 6, Mateus 6, do 25 em diante. O título da minha aqui diz: ansiosa solicitude pela vida. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Por quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Vou iniciar a pregar sobre ela, né? Mas é o que eu vejo que hoje nós, como pessoas, nós como igreja, nós como seres humanos, natural, a gente corre muito atrás disso. A gente corre muito atrás de comer, de beber, de vestir, de andar com um bom carro. E nada disso é proibido, não. Eu digo assim, se nós somos filhos do dono do ouro e da prata, então nós devemos nos portar, nos vestir, nos manter como esse Senhor. Mas o ouro e a prata de Deus não é esse ouro e essa prata que nós temos aqui, que corrompe com as traças, que corrompe o homem, que traz aí como é que eu posso dizer assim, essas coisas dos políticos, meu Deus, me fugiu a palavra. E se traz luxúria, traz todo um monte de coisas que são ruins para a vida da gente, na verdade. Ah, pastor, então nós não vamos conseguir isso com dinheiro? Sim, sim. Mas o nosso apego não pode estar nele. A gente tem que buscar, como diz ali no final, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, né? E essas coisas vão ser acrescentadas. Porque realmente a gente é difícil, a gente vê. Uma pessoa passa fome hoje porque quer. Porque quer. Porque se ela estiver ligada a um corpo que se chama igreja, fome ela não vai passar. Necessidade ela não vai passar. Ela sempre vai ter, se ela estiver próximo de Deus, ela vai ser sempre suprida. E às vezes nós esbarramos com a nossa cara na parede, ou tropeçamos, às vezes passamos por coisas que nós não conseguimos vencer com alegria, mesmo que isso seja algo ruim, porque não estamos distantes do Senhor. A gente acha que está próximo do Senhor porque fala dele, que comenta ou porque vai na igreja. Não, nós não estamos próximos de Cristo por causa disso. Eu posso estar dentro da igreja e estar super afastado do Senhor. Mas tá, então eu digo assim, ó, essa igreja que nós queremos implantar aqui, que nasceu no coração de Deus, que queremos implantar aqui, ela não vai salvar ninguém. Ela não vai salvar ninguém. Ela vai mostrar o caminho, abrir os nossos olhos para que a gente conheça o caminho que nos leve à salvação. Ela não vai trazer vitória para ninguém. Ninguém não vai trazer vitória econômica para ninguém. Mas ela vai mostrar um caminho que pode fazer com que nós nos tornemos pessoas vitoriosas em Deus na história. Digo, Deus nunca dá nada de graça para o homem, tem que batalhar.
Tem que procurar mesmo. E Deus nunca nos livra do problema, como eu digo assim, olha, olhamos para Daniel na cova dos leões. Deus salvou ele da cova dos leões? Não, Deus não salvou ele da cova dos leões. Deus salvou ele dos leões. Lá dentro na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles do fogo. Eles foram lançados na fornalha. Então Deus não nos vai nos tirar do deserto da nossa vida. Deus vai nos ajudar no deserto da vida. Quando a gente se encontrar no deserto, ali Deus vai nos ajudar. Às vezes é necessário que a gente entre no deserto. Às vezes é necessário que a gente passe por uma dor para que a gente venha se apegar mais ainda ao Senhor. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Então me sinta nesse dia, nesta noite, assim, ó, privilegiado por estar aqui. Privilegiado mesmo por ter esse convite do Senhor. De estar aqui, não aqui na casa do Senhor, Ed como casa. Já disse isso, nós concordamos, o Ed concorda que a partir da hora que nós entramos aqui e ministramos o culto, deixa de ser casa do Senhor, Ed e passa a ser igreja do Senhor. Amém. A igreja do Senhor. E mais feliz é o homem que pode ter essa coisa dentro da sua casa. Agora, mais importante que ter a igreja do Senhor dentro da sua casa é ser igreja do Senhor dentro da sua casa. É a gente ser a igreja, porque a igreja somos nós. É onde nós somos, nós vencemos como igreja. Irmãos, eu preciso vencer a luta da minha vida, a luta espiritual da minha vida é só para mim. Ninguém me tira dela. Não existe uma pessoa que possa me tirar das minhas lutas espirituais, a não ser o Espírito Santo do Senhor. A não ser. Que as nossas lutas espirituais todos nós vamos ter. Agora, o resultado dessas lutas estão muito ligados à comunhão que você tem com Deus. A comunhão que você tem com Cristo, a comunhão que você tem com o Espírito Santo. Essa vai levar. Essa vai fazer com que você sente, contemplando toda a batalha que você tem pela frente e tenha a alegria no coração de ter sido escolhido por Deus para passar por aquela batalha. Para passar por aquilo que algo de bom vai trazer para o cara que está próximo de Deus. Para o cara que está de braços dados com o Senhor, caminhando com o Senhor, tudo que vem para a vida dele é bom. Até mesmo a luta. Até mesmo a luta. Vem porque é bom. Vem para nos provar, vem para nos ensinar, vem para nos conduzir para os caminhos que Cristo quer. Então a gente ao lado dele vence. Então busque agradar ao Senhor, meu irmão, com a tua vida. Se eu puder dizer a coisa que eu mais quero no meu coração é ver essa igreja crescer. A coisa que eu mais quero no meu coração é ver vocês todos os finais de semana aqui ou na igreja quando a gente tiver uma igreja própria. Agora, a coisa que mais eu quero, mais espero de todos nós aqui, é que os nossos olhos não estejam em mim ou em qualquer outra pessoa que esteja aqui, mas esteja firmado no Senhor. Que seja Ele o autor da nossa fé. Que seja Ele o autor do desejo do nosso coração de estarmos aqui. Eu não quero jamais, o pastor lá pediu ajuda, então eu vou no culto amanhã para ajudar o pastor. Então não, vem. Agora vem porque eu quero louvar a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero estar em contato com Deus. Essa é a alegria que tem que estar no nosso coração. Essa é que está a alegria. E a gente sai de lá, está aqui, ó, Marcinho. Foi convidado, a primeira vez que eu estarei esse final de semana mesmo já está. Pessoas dispostas a fazer. Cara, um dono de um ministério que hoje ainda estava comentando com a minha esposa. Que eu não sei se já está a nível de Brasil, mas já é para estar pais e filhos. É o nome do ministério que onde ele nasceu no coração de Deus, colocou nele. Hoje já está no estado todo, já está praticamente a nível de Brasil. Por quê? Porque aproxima pai de filho, mãe de filha. E a função de Jesus é nos atrair ao Pai, é nos unir ao Pai, nos tornarmos filhos dele realmente. E é tudo baseado em cima disso aí. Porque Deus tem algo realmente assim, ó, para cada um de nós na nossa chamada. Deus não chamou você aqui, Deus não te trouxe hoje aqui de bobeira, mano, só para botar mais um aqui dentro. Não, é porque Deus tem algo para você. Tem algo. O senhor Eden falou algo aqui interessante sobre a salvação e sobre a gente estar aqui. A fé. Se tu não tiver fé realmente em Cristo, entender quem é Ele como Deus, como pessoa, jamais vamos ter vitórias naquilo que a gente espera.
Jamais nós vamos entender. Quando nós entendemos quem é Jesus na nossa vida mesmo, tudo muda. Todo desejo está no culto muda. Quando eu sei que eu venho aqui não para agradar homens, mas sim para agradar um Deus vivo, um Deus que está presente. Então eu não poderia deixar dessa palavra, porque eu diria, irmãos, não desista, não fica pelo caminho. Não fica. Mas assim a Bíblia fala do dízimo, dos 10% que a gente tem que dar para Deus. Eu falo mais assim, ó, então, e é um pensamento de cada um tem um pensamento que quiser acerca disso, porque não é acerca disso que eu vou falar, mas eu digo assim, ó, e se nós fôssemos dar o nosso dízimo, ou seja, daquilo que Deus pede de nós, da nossa vida para Deus, seriam 2 horas e 40 minutos de oração ou de contato com Deus por dia. Por dia. E se não dar a Deus a atenção devida a Ele, no tempo que Ele merece, nós somos hipócritas. Porque, na verdade, poucos dão 2 horas e 40 minutos de atenção para Deus por dia, diante das 24 horas que Ele dá de atenção a nós. De atenção a nós. E assim, ó, não pense. Sabe um versículo que me mete medo, não me mete medo, mas às vezes me preocupa bastante, já mais no passado do que agora, é dizer que os olhos do Senhor, da palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, que lugar eu tenho levado Deus na minha vida que Ele contempla? O que eu tento esconder de Deus? Porque a nossa mente tenta esconder muitas coisas de Deus. Então, deixa a tua mente aberta, Senhor, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida como pessoa, como filho, como filha dele, como pessoa que Ele escolheu para estar na história que Ele criou, na vida que Ele criou. Porque se você está aqui, não foi por um convite meu, irmão. Até pode ser. Oh, não, o pastor convidou aquele dia. Mas o convite partiu do Deus de Deus, que fez colocar. Eu posso convidar e a pessoa dizer não, tranquilo. Mas Deus, Marco, se tudo está no conhecimento de Deus, se Deus tem o conhecimento de todas as coisas, se Ele está presente em todos os lugares, Ele já está aqui, Ele está aqui conosco. Amém. Eu creio piamente nisso, que Deus está aqui. Eu creio que Ele te chamou para esse local, por isso Ele está aqui, porque Ele veio. E Ele não chamou aqui porque Ele quer falar através de mim ou do Marcinho, mas Ele quer que nós ouvimos através de nós mesmos também. Porque a gente sempre diz que a pregação bate primeiro na gente para depois nos outros. Para depois nos outros. Porque todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos desse contato com Deus. Então deixa Deus vivificar a tua vida. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer de ti. Amém? Porque aí, com certeza, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai trazer na tua vida aquele clarão que tu queres, aquela luz que tu queres que aconteça. Tu queres que faça. Amém? Amém. Então, meu irmão Hélio, mais uma vez, esteja orando por nós. Meu Deus, meu Pai de infinita misericórdia, nesta noite, quando o teu povo se reúne, Senhor, neste propósito de louvar e engrandecer o teu nome, nós queremos agradecer esta oportunidade ímpar que temos nesta noite, de nos aproximarmos do Senhor através da tua palavra, para glorificar ao Senhor, para te prestar um culto de louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra que já ouvimos nesta noite, que ela germine no nosso coração, que ela trabalhe nas nossas vidas, que entendamos, Senhor, que precisamos ter fé no Senhor Jesus, sim, primeiro, para depois abrir o nosso coração para o Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações para entender a tua palavra, a cada momento em que lemos, em que ouvimos, que o Senhor esteja presente na nossa vida, para nos orientar, para dirigir a cada um de nós, para nos abençoar, para sermos agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o culto desta noite, o mensageiro da tua palavra, que tudo, Senhor, que seja dito aqui nesta noite tenha a aprovação do Senhor. Sim. E que nada se perca, Senhor, mas que cada um de nós tire um proveito da tua palavra nesta noite e que possa servir de um alimento espiritual para a nossa semana. Abençoa cada um de nós, abençoa as famílias aqui representadas. E muito obrigado pelo culto desta noite. Nós oramos agradecidos no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.
Irmãos, eu gostaria que o Ed, se pudesse dar para alguém segurar, eu gostaria que falasse um pouquinho lá do projeto, que foi fazer lá, que ficasse 2 dias fora aí, 2 final de semana, né? Quando eu comecei a ajudar o pastor Sérgio aqui, eu tinha uma preocupação, porque a minha escala de serviço é a melhor hoje. Só que mesmo assim pegava 2 domingos por mês. Aqui eu tinha que trocar de serviço para conseguir vir. Eu assim, mas vamos trocando e vamos trabalhando. E abri o concurso para o ProErd, para o curso ProErd. Eu não sabia. O comando me chamou, me convidou a fazer. O comando, os amigos me chamaram, né? Eu nem sabia que tinha aberto. Me chamaram, tens um perfil para fazer o curso ProErd. Me inscrevi, fiz a prova, passei, fui fazer, fiquei lá 12 dias. Achei que não iria passar no curso. Difícil. Achei que era mais fácil. Mas o Senhor foi comigo, me ajudou. Eu usei muitas pessoas para me ajudarem. E foi muito choro, lágrimas, né? Mas consegui, graças a Deus, né? E continuo trabalhando até esse fim de ano na escala normal, porque acabaram suas aulas. E a partir do ano que vem, então, de janeiro, ali, final de janeiro, começo de fevereiro, depois do carnaval, começam as aulas. Aí eu vou começar a ser policial ProErd, só dar aula nas escolas, né? E eu descobri que é isso que eu quero para minha carreira, né? Eu fazendo isso na polícia, eu vou além do que eu preciso, né? Tem alguns anos para puxar e eu vou além disso aí, porque eu descobri que é a forma que Deus quer me usar dentro da polícia militar, né? Então eu vou mais tempo ainda com alegria e me descobri, né? No ProErd, né? Eu estou na polícia há 15 anos, eu não conhecia e para mim assim foi uma bênção de Deus. Eu entendo o ProErd como um ministério que Deus colocou nas minhas mãos e vai ter também a bênção de eu trabalhar só dia de semana e ficar fim de semana livre para fazer a obra do Senhor, né? Então se cumpriu a palavra do Senhor quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu pedi isso por quê? Porque a gente tem essa preocupação quando viemos para cá. A gente tem essa preocupação. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu muito rápido assim. Deus foi vendo da necessidade, sabia da necessidade e sabia de onde estava o coração dele. E o que aconteceu? Tá aí, ó. Deus providenciou e o Ed hoje está praticamente já acabado de trabalhar os finais de semana. Vai sair da rua que com certeza andava em contato com as coisas perigosas, porque bastante vezes ele foi lá em casa, né? Foi lá em casa, viatura e tudo. Diga assim, a minha rua é a rua mais protegida. Tem um cara, um amigão meu aí, ó, que é da polícia, que está sempre lá. Agora tem o cunhado meu, chefe, é o diretor lá da guarda municipal, que está de vez em quando lá, que a gente passa bem. Mas eu digo que a gente brinca e diz, mas cada vez que eu ia lá, tinha que você devia sair correndo. Ocorrência, ocorrência, ocorrência. Não vai existir mais isso, né? É Deus dando algo mais por aquilo que ele merecia. Que ele merecia. É a graça do Senhor, né? Isso é a graça do Senhor. Estamos falando sobre graça. E nós entendemos graça e misericórdia, né? São duas palavras que se juntam, mas são totalmente diferentes, né? Graça é isso aí, ó. Ele não merecia isso. Eu não merecia, como pessoa, não merecia. É a salvação. Mas quem daqui merecia a salvação? Então, isso é a graça de Deus. Quem é que merece a condenação? Nós merecemos a condenação. Isso é misericórdia. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Então isso é uma coisa que foi pela graça de Deus. Ó. Mas não merecia ter isso. Não é porque está mal, porque ele foi bonzinho, mas porque Deus sabe onde é que está o coração dele. Então supriu essa necessidade dele. E pode suprir a necessidade de qualquer um que se achegue a ele. Só que a gente não tem que se achegar a Deus, irmãos, achando que Deus é um gêniozinho da lâmpada que vai suprir todos os nossos desejos. Deus tem os pensamentos de Deus são muito mais altos que nós. Tem a Bíblia, pedis e não recebeis, porque pedis é mal. Deus não é um Deus tolo, um Deus que... Deus é o Senhor da sabedoria. Então Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do intento do nosso coração. Deus conhece o nosso coração.
Ele sabe o que é melhor para nós. Bem, estou orando, vou passar a palavra para o Marcinho. Marcinho tem um tempo que Deus tocar no coração dele, eu falar um pouquinho dele, talvez um pouquinho do ministério, que ele desejar. Acho que Deus te use de uma forma que nós queremos e precisamos ouvir a voz de Deus. Vamos orar? E a gente já pode também ter a bênção final, como terminar. Pai amado, Deus querido, nós louvamos e te bendizemos, Deus. Obrigado por esse momento de louvor que vivemos agora. Ó Deus, aonde atraímos a tua presença por esse lugar, com certeza, meu Pai. E por sabermos, ó Deus, estarmos convictos de que tu estás aqui, Senhor, nós queremos ouvir, papai, a tua voz. Amém. Fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, o Marcinho, Senhor, que veio lá da Igreja Mãe de Camboriú, Deus, para nos condecorar, para nos, ó Deus, homenagear com a sua presença aqui, meu Pai, e com a tua palavra, Senhor, que ele vai trazer essa noite ao nosso coração. Use o teu filho, Deus, com grande poder e glória. Não permita, papai, que o nosso adversário, Senhor, venha colocar barreiras, ó Pai, entre aquilo que tu queres falar ao nosso coração. A Deus, realmente que tu tenhas a liberdade necessária, papai, para trabalhar em cada vida, em cada coração que aqui está. Prepara-nos, ó Pai, prepara-nos não somente como bons ouvintes, Pai, mas que tu venha nos preparar como bons ouvintes e praticantes, ou desejosos praticantes, Pai, da tua palavra. Nós queremos que o teu nome seja louvado e engrandecido em tudo que for feito aqui nesta noite. Amém. Por isso nós louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quero dizer em primeiro lugar que, como o pastor Sérgio falou antes, para mim é um grande privilégio estar aqui. Eu assim, acredito que a Igreja do Senhor ela é simples. Ela não é algo de Hollywood, cheio de maquiagem, de luzes e ação. O reino de Deus ele se manifesta de maneira diferente do que o mundo coloca, né? Normalmente o mundo ele dá evidência no movimento, nas luzes, naquilo que chama atenção, no extravagante. O reino de Deus é o contrário. Ele é na simplicidade, é o de casa em casa, no dia a dia, na vida. Por isso que eu acho que é um grande privilégio eu estar aqui. Não é algo que eu possa dizer, olha, como é importante a minha presença aqui com vocês. Não, muito pelo contrário. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, de conhecer vocês agora. Posso dizer da mesma forma que o colegiado de pastores lá da primeira igreja de Balneário Camboriú tem a mesma percepção. Ainda essa semana nós estávamos conversando a respeito desse grupo que se reúne aqui, dessa igreja que está sendo formada aqui, e era unânime a alegria que nós sentíamos em relação ao que Deus tem proposto para aqui na região da Armação, governador Celso Ramos. Uma alegria muito grande. Nós temos o privilégio de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. E quando o Ed me convidou para vir, assim, para mim foi uma alegria muito grande também. De alguma forma, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ensinado. O pastor Sérgio falou também antes, né? Primeiro a palavra tem que falar para mim. Se ela não falar para mim, vai ser uma palestra, vai ser um discurso. E não é isso, ela não tem vida se não for algo que bateu lá na minha vida, né? Então, por isso, quero compartilhar com vocês e tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou comigo, né? Por outro lado, tenho um temor muito grande, porque nós estamos referindo à palavra de Deus, né? E o meu pedido, assim como a gente orou, é que o Espírito Santo esteja conduzindo, né? Eu, como ser humano, eu sou falho, e às vezes eu vou querer colocar palavras na boca de Deus, mas que Deus tenha misericórdia de mim e que Ele conduza, e assim que a comunicação, aquilo que sai daqui e que penetra nos ouvidos de vocês e vai para a mente e o coração de vocês, seja aquele filtro do Espírito Santo, para que numa palavra que for, uma só, Deus ele trabalhe de forma a transformar as nossas vidas, a minha e a de vocês.
né? Então por isso quero também transmitir todo o carinho que a Primeira Igreja Batista tem por esse grupo aqui. E toda vez que nós nos reunimos e falamos desse grupo aqui, é uma expectativa muito agradável, né? Sonhos de nós vermos aqui a Primeira Igreja Batista da Armação, né? Atraindo esse povo daqui que Deus ama tanto para o Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação. Amém. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, vou tentar assim ser bem objetivo, tá? Isso não é uma dificuldade para mim, porque eu sou alemão, né? Então tudo, né, muito direto. Eu vou tentar explicar direitinho para vocês aquilo que Deus tem falado para a minha vida, né? E não tomar muito tempo também de vocês, porque, como diz a minha esposa, às vezes eu me empolgo e aí acabo estendendo demais. Mas eu queria convidar vocês a abrir comigo o Evangelho de João, né? O capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Uma história muito conhecida no meio evangélico, né? Mas que, refletindo um pouquinho a respeito desse texto e outro texto que nós vamos ler depois, Deus me fez repensar algumas coisas na minha vida, né? Então, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus mesmo que batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus estava na Judéia, na região ali de Jerusalém, né? Se vocês tentarem ver o mapa, é como se fosse o mapa do Brasil, ele estava mais no sul, né? E ele precisava ir para o norte de Jerusalém. Claro que Jerusalém de Israel, né, não é uma terra tão grande como o Brasil, mas só para a gente tentar imaginar, né? Ele estava no sul e ele precisava ir para o norte. Só que nesse caminho ele precisava passar por uma outra terra, chamada Samaria, né? Que era o caminho tradicional para se chegar do sul ao norte e do norte ao sul. Então, verso 4 o versículo 4 diz: E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus e os discípulos estavam nessa caminhada. Na época não tinha Uber, não tinha trem-bala, né? Eles tinham que ir caminhando, ou quando a pessoa era mais abastada, ia de carruagem ou de cavalos, né? Mas eles estavam a pé, eles eram necessitados e iam a pé. Era normal fazer esse caminho, chegar em Sicar. Sicar é uma cidade já no centro de Israel, um pouquinho mais para cima, né? De Jerusalém, e era uma cidade, uma região seca. Ela não era uma região muito produtiva, e existia esse famoso poço de Jacó. Se você é que nem eu, assim, quando a gente fala em poço, o que vem na mente de vocês? Vamos lá. Quando a gente fala em poço, o que a gente pensa? Ah, beleza. Um buraco. Mas que buraco que é? Vamos lá, eu penso naquele negócio tradicional, das pedras ao redorzinho, assim, né? E o baldinho que a gente joga lá dentro, é isso? Né? Eu também pensava assim. Daí eu fui pesquisar a respeito desse poço, e aí o que aconteceu? Esse poço que Jacó ele cavou, esse poço existe até hoje lá, né? Na cidade de Siquém, agora Sicar, né? E ele tem a abertura dele é numa rocha. Uma rocha mesmo, não foi assim que nem a gente cava aqui no barro, na areia, né? Uma rocha, uma pedra mesmo, uma pedra daquelas bem duras. E ele cavou e disse que a entrada desse poço, ele cabe uma pessoa adulta com os braços estendidos para cima, e ela consegue escorregar por dentro dessa abertura que tem mais ou menos 4 metros. E aí ela chega numa galeria que tem mais ou menos 7 pés. 7 pés dá o quê? Surfista. Dá 2,10 metros, 2,15 metros mais ou menos, né? 3 pés e metro.
Isso, 3 pés 1 metro, né? 7 pés, então dá 6 metros e 15, 6 metros e 30, né? 2 metros e 30, 2 metros e 30, né? Então a pessoa pode ficar de pé ali, né? E onde que eles tiravam a água de dentro. E a profundidade da água era de 42 metros, né? Então existia muita água ali, né? Mas só para vocês terem um contexto de que era uma região onde que era deserto, né? E Jesus chega ali e tinha esse poço. Diz que o poço de Jacó está lá e o pessoal da cidade vinha se abastecer ali. E para entrar nesse poço não era jogar o balde lá dentro como a gente estava imaginando, né? E puxar pela cordinha, né? Então a pessoa tinha que entrar naquele poço, estava naquele pavilhão, né? Um pouquinho maior ali, e dali ele tinha que tirar a água. E vamos ver o que acontece lá. Verso 5. Chegou, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, tá? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Por que ele pediu dar água de beber? Porque tinha que entrar naquele buraco lá, tinha que ir lá no fundo, tinha que tirar, porque Jesus não tinha os aparatos para buscar essa água, tá? Ele pediu de beber por quê? Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus estava sozinho. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora a explicação. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Olha só, 2 povos. Na verdade era para ser um povo só, né? Todos descendentes de Abraão. Só que anos antes, mais ou menos 450 anos antes, o povo da Samaria foi conquistado, né, pela Babilônia e foi espalhado por todo o mundo, a tal ponto que foi misturado com outros povos que não se tem mais certeza da genealogia. Eles não podiam provar mais que eles eram descendentes de Abraão, porque foi misturado. Então o povo de Israel, que era essa região mais no sul, olhava para esse povo samaritano e dizia: não, vocês não fazem mais parte desse povo, nós não queremos nada com vocês. Mas eles queriam servir o mesmo Deus. Mas o povo de Israel: não queremos mais, isso aí já foi misturado, não tem mais pacto, né? Então eles tinham um preconceito contra os samaritanos, e por isso, né, ela se admira: pô, mas você é judeu e está pedindo para mim água, né? O que Jesus lhe disse? Verso 10. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que coisa estranha, né? Jesus parece que viajou na maionese agora, né? Mudou totalmente de assunto. Estava pedindo água, ela falou: não, mas você é judeu, você me discrimina. E ele falou: olha, se você conhecesse o presente, o dom, né, a dádiva de Deus, e quem é que está te pedindo, você que pediria água, e não é ele que pediria água, e ele te daria água viva. O que será que Jesus estava querendo dizer para ela? Ela também não entendeu. Olha lá no verso 11, diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha só, ela estava pensando que ele ia querer entrar lá no poço e tirar a água para ela. Mas água viva, onde é que ele tem? Isso aqui é um deserto. Onde que tem água? Afirmou-lhe Jesus. Versículo 2. És tu, porventura, ela perguntando para Jesus, é tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Olha, por acaso você é maior que Jacó? Né? Que Jacó cavou essa rocha aqui, 4 metros de profundidade, para achar essa fonte de água. É maior você? Cadê essa água que você tem aí, que é água viva? Né? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher:
Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até aqui eu quero ler o texto com vocês e quero fazer algumas ponderações. É claro aqui que Jesus e a mulher estão falando de assuntos totalmente diferentes. A mulher samaritana, ela está como nós faríamos, com essa visão nossa limitada, falando de coisas visíveis, coisas do dia a dia, coisas como o pastor Sérgio introduziu antes muito bem, lá de Mateus 6, que são as coisas que nós nos preocupamos do dia a dia, a vestimenta, o alimento. A nossa tendência é olhar para aquilo que está ao nosso redor, as nossas necessidades. Mas Jesus está falando de algo eterno. Ele não está falando das coisas normais do dia a dia. Ele está falando de algo eterno. Boa noite. Tudo bem, querido? Sinta-se em casa, né? Mas Jesus está falando de coisas eternas. E ele sabia que, na verdade, se a gente for ler o resto da história depois, a necessidade, a sede dessa mulher não era por aquela água que ela estava indo buscar. Ela tinha sede por algo mais. Ela estava insaciável em relação às coisas da vida dela. Por isso, mais tarde, nós não vamos ler o texto, eu só vou explicar, diz lá que Jesus fala, olha, vai busca teu marido, e ela diz, olha, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, muito bem, você falou a verdade dessa vez. Você falou bem a verdade, porque você já tivesse 5 maridos, e esse que está contigo não é teu marido. E ela diz, você é profeta. E aí Jesus fala a respeito das coisas eternas, ela começa a entender. Mas o que eu quero chamar nossa atenção, e que me saltou muito os olhos quando eu li esse texto aqui, a primeira coisa é que Jesus ele está oferecendo essa saciedade para todos aqueles que têm sede. Isso é muito claro, é o básico do Evangelho. Jesus está oferecendo uma água viva, e é uma água viva que mata realmente a nossa sede de todas as outras coisas. As sedes da cobiça, as sedes do querer ter mais, a sede do egoísmo, todas as coisas que o pecado nos contaminou, e Jesus ele quer de fato saciar. Porque como já existe uma analogia muito antiga, diz que nós temos dentro de nós, no nosso espírito, um buraco que é do tamanho de Deus. E só Deus pode saciar. A gente pode jogar todas as coisas lá dentro. A gente pode imaginar tudo que é desejo do ser humano. Todos os desejos do ser humano. Riquezas, prazeres, honras. Tudo a gente pode jogar lá dentro e nunca vai saciar. Por quê? Porque esse buraco é do tamanho de Deus. E Jesus estava dizendo assim, olha, aquele que eu der a água vai estar plenamente satisfeito, plenamente saciado. E mais, aquele que eu der a água, será nele, esse que receber, que beber da minha água, ele não vai somente se saciar, mas ele vai ser uma fonte que vai jorrar para outros. Ele não vai simplesmente saciar a sua sede, ele vai saciar a sede dos outros que estão ao redor. Porque essa água é uma água viva. Ao contrário do poço de Jacó, que tinha que descer no buraco para buscar a água lá, essa água iria transbordar, ia saciar todos aqueles que estão ao redor. E isso é o primeiro questionamento, para nós, na nossa vida. Nós já bebemos dessa água de Cristo? Nós já bebemos dessa água viva que transborda de nós? Nós já bebemos dessa água que sacia a nossa sede de tal forma que as outras coisas são irrelevantes? Sacia a tal ponto que nós não consideramos nada mais tão importante quanto a palavra de Deus, quanto Cristo? O pastor Sérgio também falou antes, parece que a gente combinou, não combinamos não, gente. Mas é aquilo que você consegue, a tal forma, dar tanto valor para as coisas celestiais, para as coisas de Cristo, que todo o restante são irrelevantes. Não tem mais aquele valor que nós dávamos antes. E aí eu posso abrir mão das coisas que eu achava importante e sou suprido por Deus em todas as coisas. Essa é a primeira
Primeira pergunta: você já encontrou essa água, essa fonte de água viva que sacia a tua sede? Se você não encontrou, ela está em Cristo. Porque ele mesmo fala ali que se ele der a água, o pastor Sérgio também introduziu, parece que ele estava se metendo na minha pregação, né? Se nós encontramos em Cristo a vida, nós somos plenamente saciados. Se você já encontrou, aí eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, que foi algo que realmente me feriu, porque eu tenho que usar a palavra de Deus contra mim. Ela precisa, quando eu olho para a palavra de Deus e ela me afronta, significa que alguém está errado, e esse alguém não é a palavra de Deus, sou eu. Então eu preciso mudar. E a segunda coisa é, se nós cristãos, eu cristão, recebi dessa água abundante, água viva, água que mata a minha sede, e que ela é feita para transbordar e saciar a sede daqueles que estão ao redor, por que nesses dias muitas vezes eu tenho a impressão que a minha fonte é um filete de água? Por que muitas vezes eu acho que ao invés de jorrar água, sai algumas gotinhas só? Por quê? Será que Deus cometeu algum erro na minha vida? Será que Jesus não é suficiente para jorrar essa água? E aí eu gostaria de ler com vocês também um pouquinho para frente aí, João também, capítulo 7, só um pouquinho para frente. Jesus também falando, capítulo 7, versículo 37. Vamos ver se é Jesus que é incapaz de saciar a sede. João 7, 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vou repetir: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluirão do seu interior. Então, cristão, o propósito de Cristo na sua vida não é para uma vida medíocre. O propósito de Cristo para a sua vida não é um filete de água saindo da rocha. O propósito de Cristo para a sua vida é rios de água viva, transbordante, que saciam a sede da humanidade, saciam a sede daqueles que têm sede de Cristo, saciam a sede daqueles que estão ansiosos por salvação. Mas volta a pergunta: por que será que eu olho para mim às vezes e vejo um filete de água saindo? Vocês têm essa impressão? Às vezes que é só um filete? Parece que não é aquela abundância de água. Então eu gostaria de convidar vocês para abrir Gênesis. Agora eu vou fazer que nem o pastor Alexandre. Ele gosta de viajar desde o início até o final da Bíblia, né? Mas não se preocupe, não vou viajar tanto assim. Gênesis 26 conta a história do Isaac, pai de Jacó. Tá? Isaac, pai de Jacó. Diz que depois que Abraão morreu, Isaac continuou peregrinando na terra prometida. Assim como o Abraão falou para ele: olha, essa terra aqui Deus me prometeu a mim e a minha descendência, então continua andando nela aí. E a partir ali do verso 12, vamos ler. Gênesis 26, verso 12. Diz assim, só eu vou explicar um pouquinho, ele está na terra dos filisteus. Então, ó, lembra do mapinha do Brasil que eu falei para vocês? No sul, a Judéia, no meio a Samaria e em cima a Galileia. A terra dos filisteus, ela fica bem no oeste, assim, bem naquela região, fica do ladinho do mar Mediterrâneo, tá? Então, se o senhor fizer um mapa mental aí, no sul a Judéia, a Samaria e em cima, então, a Galileia e a terra dos filisteus. Nessa época aqui que Jacó está andando, aliás, Isaac está peregrinando, é o cantinho
da parte do litoral ali. Então ele está peregrinando toda aquela terra lá e ele chega nessa terra ali e aí já tem algumas cidades muito fortificadas, reis muito fortes ali que são os filisteus, e o Isaac chega com aquela multidão lá e aí diz assim no verso 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoara. Imaginou só? Ele foi, semeou naquela terra que era meio deserto, tinha necessidade de poços e tudo mais, né? E ele semeou, e na primeira colheita Deus multiplicou 100 por um para ele. Foi uma colheita, né, assustadora. Aí diz mais: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O povo daquela terra olhou para ele: que é isso, gente? O cara vem, o estrangeiro vem para cá, planta e de repente ele começa a colher absurdamente, é um negócio, né? E multiplica o gado dele, os servos dele, e ele fica riquíssimo. E aí começa aquela inveja, né? E não era a inveja santa, gente, era a inveja mesmo de morte. Verso 15: por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha aí, ó. Qual que era a fonte da prosperidade de Isaac? Eram os poços. Os poços, assim como a gente viu lá o poço de Jacó, lá da história de Jesus, que era onde eles retiravam a água para as plantações, para o gado. É uma região seca. Abraão já tinha furado esses poços e era justo Isaac usufruir dos poços que Abraão tinha aberto. E o que os filisteus fizeram? Não, esse cara está prosperando demais, ele está se destacando, nós vamos fazer o quê? Vamos entulhar os poços dele. Nem para ele, nem para nós. Vamos entulhar. E encheram de terra os poços. Interessante. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascentes. Acharam ali uma fonte de água que nascia, brotava mesmo dentro do... né? Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque é exatamente isso, ele é poço de contenda, né? Então cavaram outro poço, foram adiante, já que eles quiseram contender lá, né, e quiseram aquela água, beleza, vamos para frente. E eles foram para frente e cavaram outro poço. Também por causa desse, contenderam os filisteus. Chegaram lá: não, esse aí também é nosso. Por isso esse poço, que eles não entulharam, mas estava ali, se chamou Sitna, que quer dizer inimizade, poço de inimizade. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam. Chamaram-lhe Reobote. E disse: porque assim nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba, que significa poço de juramento, e naquela noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, a trajetória de Isaac nesse sentido, eles contenderam, o povo contendeu, e historicamente o povo filisteu sempre foi inimigo de Israel. Desde quando eles entraram na terra prometida,
os filisteus sempre foram um povo que afrontava o povo de Israel, mas sempre conviveram meio que junto. Depois, mais tarde, nessa história aqui, lá na frente nós vamos ver Davi derrotando os filisteus, né? E sempre na história vai ter os filisteus ali incomodando. Então o povo filisteu é visto como inimigo. E é interessante que a fonte da prosperidade do Isaac, nesse sentido, era as fontes de água. Como eu falei, aquela região é uma região seca. E ele tinha os poços que Abraão e os servos tinham cavado. E eles desentulhavam e os inimigos vinham e faziam o quê? Entulhavam novamente. E aí, nesse sentido, eu queria... eu vou tentar conciliar com o pensamento que eu tive a respeito da... Por que nós não jorramos mais água viva como Jesus promete lá? Na verdade está à disposição, como a gente leu, quem tem sede vai jorrar rios de água viva, né? Como a cachoeira da piscina do nosso amigo ali, né? Vai ter água sempre, vai matar a sede de todo mundo. Mas por que às vezes é um filete? Porque muitas vezes a gente não se dá conta e deixa que os inimigos entulhem nossos poços. Às vezes nós não nos damos conta, mas as contendas do primeiro poço, poço da contenda, ela vem para entulhar nossos poços e não produz mais água abundante. Às vezes é o poço da inimizade, algo que nós guardamos lá no coração e que são entulhos que impedem da água viva florescer para outros, para que ela transborde, para dar vida para outros, porque nós temos ali inimizades, contendas, inimizades. Lá em Gálatas 5, se você quiser abrir e me acompanhar, pode ser, mas eu vou ler aqui, Gálatas 5. Versículo 12. Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito das obras da carne e obras do Espírito. E os entulhos que o inimigo ele lança para tentar entulhar, né, entupir, deixar infrutífero a nossa fonte, elas são todas vinculadas às obras da carne. E a partir do verso 12 diz assim, do verso 16. Verso 16 diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Olha, é uma guerra aqui, gente. Há um inimigo lutando contra nós. Há um inimigo lutando para entulhar aquilo que é vida para nós e para outros. Então, essa briga, ela se dá aonde? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Façam o que é do Espírito. Andai no Espírito. Lá no verso 16. Esse Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo, né? Porque a nossa carne vai sempre ser contrária à vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é contrária à vontade da carne. Por quê? Porque a nossa carne é contaminada pelo pecado. Então ela precisa se sujeitar ao Espírito. Para fazer o quê? A vontade do Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, agora vem. As obras da carne são. Vamos ver se vocês identificam também alguns entulhos que estão entupindo nossas fontes. São conhecidas as obras da carne. Prostituição. E essa prostituição pode ser uma prostituição física, como pode ser uma prostituição na mente. Jesus fala assim, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração adulterou com ela. Prostituição na mente. Hoje, tão divulgado, dizem que uma estatística que mais de 70% dos usuários de internet, se você usa a internet, você está na estatística,
mais de 70% dos usuários de internet são praticamente viciados, ou usam com muita frequência a pornografia. Então há muito acesso a essa prostituição virtual na mente, e é uma obra da carne. Impureza, tá ligado? A impureza, pensamentos impuros, de morte, de ameaças, de cobiça, lascívia, idolatria. E a gente, às vezes, a gente tem a tendência de pensar, não, idolatria é o pessoal lá do Buda, né? Que se ajoelha na frente do Buda, né? Que tem lá aquela estátua. Não. Idolatria, às vezes, é a idolatria de uma pessoa. Eu amo tanto essa pessoa, que essa pessoa determina mais a minha vida do que Cristo determina. Idolatria. Às vezes, idolatria de si mesmo. Eu vou fazer a minha vontade. Não interessa o que os outros pensam, não interessa o que Deus quer, eu quero a minha vontade. Isso é idolatria. Eu estou adorando a mim mesmo. Feitiçarias e inimizades. Inimizade. O poço da inimizade lá. Também é um entulho. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo divisão, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Olha só, ele está falando claramente aqui que esses entulhos querem secar a fonte de vida que há em nós. E é por isso que nós precisamos estar atentos, para que não sejamos entulhados, porque o inimigo ele está ao nosso redor todo o tempo querendo lançar entulhos, querendo lançar discórdias, querendo lançar pensamentos impuros, querendo lançar distrações, coisas que não contribuem para a vida, que na verdade são morte. Mas, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito olha só o que desentulha, o que vem lá de dentro, o que é a água viva: alegria, amor, alegria, paz, longanimidade ou bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo dá um alerta muito claro aqui, que há vários entulhos, que são gerados às vezes por nós mesmos. Às vezes o inimigo semeia isso na nossa vida. E se a gente deixa esses entulhos, logo a nossa fonte se seca. E daqui a pouco, onde havia prosperidade e abundância do Espírito, há uma terra seca, há algo que não produz nada, não vai trazer vida. Isso me desafiou bastante. E por isso que eu creio que Deus me desafiou a vir também compartilhar isso com vocês. Primeiro, nós precisamos da fonte de vida. Se nós não temos a fonte de vida, que é Cristo, e a obra da cruz, da qual Ele nos reconciliou com Deus, nós ainda somos secos. Somos como barro, pedra, rocha, que não tem nada de vida em si. Mas se nós recebemos a Cristo, nós somos como aquela fonte, que Jesus ousou dizer que é como um rio. E aí nós podemos imaginar o rio que você quiser, mas é um rio, né? Não é uma valetinha, não é um fecho d'água, não é uma vala, é um rio que transborda. Isso sacia a sede daqueles que estão ao nosso redor e nós somos saciados. Então, meu desafio para mim, desafio para vocês essa noite, que eu gostaria de compartilhar, é aquilo que eu desafio eu creio que o Espírito Santo tem desafiado a nós, é nós nos voltarmos e clamarmos a Deus, o que nós precisamos fazer para que nosso poço não seque, para que essa fonte de água viva que há em nós jorre verdadeiramente para a vida eterna, para saciar a sede de outros
e aqueles que estão ao nosso redor e nós mesmos. Dessa forma, nós temos como um penhor, uma garantia, um selo, a promessa do Espírito Santo de que nós seremos como Cristo é, fontes de salvação e de vida para outros, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Pai amado, queremos te agradecer por essa boa hora de reunirmos aqui, Deus. Cremos na tua presença, cremos, Deus, buscando a tua palavra, Senhor, e cremos que o Senhor fala cada um de nós de maneira diferente conforme a nossa necessidade, Deus. Obrigado, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado, Deus, porque tu és a fonte de vida e em ti nós somos saciados. Por isso, Deus, se nessa noite alguém que ainda não recebeu a tua palavra, Deus, ainda não recebeu essa água abundante que sacia a sede, que o Senhor mesmo trabalhe o coração, que o Senhor mesmo mova, Deus, de maneira que todas as coisas percam o valor, mas que a tua vida dentro de cada um de nós seja o mais importante de tudo que nós podemos vivenciar e viver, Deus. Porque tu és a fonte da vida que é em nós, tu és a fonte da nossa prosperidade espiritual, Deus. E todas as coisas, como o pastor Sérgio muito bem nos introduziu, são acrescentadas àqueles que esperam pelo Senhor, Deus. Então nós buscamos a ti, Deus, e queremos dizer, nos rendemos. Faz em nós, ó Deus, o teu querer, sacia, Deus, a nossa sede e faz com que do nosso interior esse rio de água viva seja desentulhado das coisas que vêm entulhando, vêm tapando e impedindo dessa água fluir, ó Deus. Mas que ela seja fonte de água viva para as outras pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, abençoa esse local, ó Deus. Abençoa, Senhor, a região aqui da Armação, ó Deus. Que muitos aqui, Senhor, sejam atraídos pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado nessa terra, Deus, e que todos saibam que há um Deus e há salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, no nome que nós confiamos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos, para encerrar agora, ter uma palavra dessa realmente, né? Fala o nosso coração que mais uma vez nos chama, né? Nos chama a termos essa vida verdadeira com Cristo. Então, mais uma vez, eu reforço aqui o convite. Deixe Deus falar com você lá na sua casa. Venha os domingos aí adorar a Deus junto conosco. E vamos estar cantando o nosso hino final ali, né? Tal qual estou, é o último hino dessa baixinha. Porque é assim que Cristo nos chama, tal qual nós estamos. E assim estamos. Aí o Ed pode orar então, Ed, já encerrando a igreja, não cancelando a oração do Marcinho, mas unindo a oração dele. Oh
Pai amado, Deus querido, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está, papai, que esse dia se repita muitos e muitos dias, ó Deus, na vida dos teus filhos. Ó Deus, cria dentro de cada um de nós o desejo de estarmos próximos a Ti. Conduza-nos, ó Pai, pelos caminhos que nos levem a ter experiências reais, verdadeiras contigo, experiências que nos levem a crescer, papai, espiritualmente, tirar toda a preguiça, papai, toda a falta de vontade realmente nas nossas vidas, e nos leva, ó Deus, a nos dedicarmos cada dia mais, ó Deus, às coisas pertinentes ao Teu reino. Muito obrigado, papai, pela vida do Marcinho que esteve conosco, ó Deus, continua abençoando a vida do Teu filho, ele continue sendo esse instrumento, Senhor Deus, que Tu escolhesse para abençoar aqueles que estão ao redor dele. E estendo também essa oração a todos que aqui estão. Muito obrigado, nós louvamos e bendizemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, né? Acabou. Mais uma missão. Obrigado a você que participou desse culto. Quero agradecer a sua presença. Que o mesmo Deus que você adorou essa noite continue sendo seu provedor, seu abençoador durante toda essa semana. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, que nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, uma boa semana. Edinho também. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tu é surfista também, querido? Não. Você é surfista? Eu falei, cara. Mas tá bom, nós estamos lembrando. Eu fiquei curioso, mas tem praia aqui pra pegar um. Tem, almas ali. Ah, é? Eu não sou surfista, mas eu sou acompanhador forte. Todo dia eu vejo. Ah, entendi.